e eles estão caminhando. Todos esses temas, saúde, educação, ciência e tecnologia, todos eles, e nós podemos mandar informações para vocês mais detalhadas, mas todos eles têm grupos específicos do Mercosul, de todos os países, inclusive em muitos casos com representantes do próprio setor privado, que estão trabalhando, correto? Que existem avanços. Eu creio que esses avanços, inclusive, muitos deles podem ser, inclusive, objeto de consulta no próprio site do Mercosul, as reuniões que são feitas, os relatórios, muitas vezes estão indicados lá. E projetos do FOSEM, por exemplo, que estão nessa área, que estão sendo financiados justamente para diminuir essa assimetria. O FOSEM na parte de saneamento, isso tem colaborado muito. O FOSEM, no caso, ele está financiando mais as economias menos desenvolvidas, especialmente a do Paraguai. O Paraguai tem sido mais contemplado. Mas a gente, quando consulta os dados oficiais, a gente sempre encontra mais informações no âmbito da economia, que é uma coisa mais difícil de você perceber o quanto a economia vai aproximar uma consolidação institucional de outra natureza, no modelo europeu, por exemplo. Então, a gente pensou outras coisas que impactariam mais na população. O que impacta mais na população? Esses temas que nós fizemos a projeção, que é da cidadania, o Estatuto da Cidadania, a livre circulação de pessoas, temas fronteiriços, que também são temas que nós estamos... A questão de reconhecimento de diplomas, a previdência, não é? Hoje tem uma circulação de documentação que também as pessoas não sabem, que já se consolidou, que antes exigiam certos documentos para poder viajar de um país ao outro, e que hoje, por exemplo, no caso da Venezuela, só a carteira de identidade para os do Mercosul. Estava lendo aqui ainda hoje mesmo, posso até deixar isso com a senhora, que é o Plano Estratégico de Ação Social do Mercosul. Que ótimo. Perfeito? Que temos outros lá, deixo isso com a senhora. Perfeito. Ou seja, são muitas as iniciativas, e eu mesmo me surpreendi um pouco até com muitas das que eu não tinha ainda, não estava ainda familiarizado, porque a minha área de origem é o comércio exterior, a indústria e tudo mais. Mas, e aí eu volto a um ponto que eu falei em ente público e que me pareceu importante, que ontem na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social em Brasília, que eu fui, sobre o Mercosul também, eles falaram muito sobre isso. Ou seja, é necessário que iniciativas como essa, esse plano, a questão do Estatuto da Cidadania, a livre circulação de pessoas, muitas coisas que estão fora dessa agenda comercial, elas precisam ser mais divulgadas. Quer dizer, as pessoas têm que saber mais disso. Mas compreende? Elas cresceram o suficiente? Cresceram, sim. Quer dizer, hoje já existe uma quantidade enorme de pessoas. Um dia desse foi citado um número, não vou dizer aqui porque eu posso cometer algum erro, assim, sem ter tanta segurança, mas uma quantidade enorme de pessoas que, para se aposentar, já utilizou o tempo de trabalho num outro país do Mercosul. Isso é muito compreende? Quer dizer, ou seja, é uma coisa que já existe de fato, é uma realidade. Receber já a aposentadoria, por exemplo, uma pessoa que é aposentada no Uruguai, vem morar no Brasil, ela pode transferir. Não, ela já está aposentada, ela transfere, ela tem direito de receber, ela pode receber a previdência. Mas as pessoas, exemplos como esse, que eu digo, pelo menos, talvez, eu cheguei há muito pouco tempo, talvez eu possa cometer um erro de avaliação. Mas a minha impressão de exemplos como esse é que a grande maioria das pessoas não sabe disso, mas isso já existe. Como voltando à sua pergunta, já está concluído, isso já está, mas a maioria das pessoas não sabe. Então talvez muitas pessoas estejam hoje com dificuldades para somar o seu tempo de aposentadoria, e talvez tenha trabalhado num desses países sem saber que poderia ir lá e pedir um comprovante, compreende? Eu digo o seguinte, essa questão de divulgar, não basta fazer. No caso do Mercosul, é preciso divulgar. E aí nós temos uma dificuldade, por quê? Porque a agenda comercial, essa questão que a senhora coloca, questão do Brasil e Argentina, está nos jornais de hoje.
vai estar amanhã novamente, que tal um plebiscito comum? Ela ofusca uma agenda às vezes, que muitas vezes é explorada negativamente. Nunca se fala que o comércio Brasil-Argentina soma mais de 30 bilhões de dólares, que milhares de empregos hoje existem em função do comércio Brasil-Argentina. Isso a senhora não ouve dizer, né? No caso brasileiro, muitas vezes a pessoa fala reduzir o superávit do Brasil com a Argentina, mas não dizem que o Brasil tem ainda um superávit expressivo com a Argentina. Continua tendo, comum. Perfeito? Ou seja, é sempre visto muito, e essa agenda, essas colocações muitas vezes negativas sobre a questão comercial, elas, do meu ponto de vista, elas fazem uma sombra sobre os avanços da área social que já existem e que são muito expressivos do meu ponto de vista, ainda que muito tem ainda que ser feito. Uma eleição comum difundiria essa consciência? Votar sobre alguma coisa em comum? Eu acredito que seja muito possível que o Mercosul ainda vai chegar lá. Você quer perguntar alguma coisa? Otimista em relação a isso. Ela passou agora 8 meses na Argentina, fazendo um intercâmbio científico, e pesquisou muito sobre os convênios de cooperação de ciência e tecnologia entre Brasil e Argentina. E ela ficou bastante impressionada. Tem muita coisa e realmente não é muito divulgado na opinião pública. Sim, você gostaria de alguma coisa? Em relação à cooperação acadêmica em si e os projetos de cooperação, no caso, eu estou estudando os projetos de cooperação não vinculados diretamente ao Mercosul, mas que acontecem entre a CAPES e a SPU, que é a Secretaria de Políticas Universitárias. E conversando um pouco sobre a ideia de cooperação que perpassa, digamos assim, a opinião dos professores e coordenadores desses projetos, a ideia geral, eu sempre pergunto os resultados positivos, os avanços, mas também as dificuldades para ter um balanço um pouco desse tipo de questão. E eles mencionam ainda a necessidade de, digamos assim, avançar um pouco em termos de burocracia, justamente na relação do reconhecimento dos diplomas, porque é uma dificuldade que ainda faltam alguns passos ainda para caminhar, e também um pouco na questão da harmonização em relação, por exemplo, a universidade lá tem um sistema diferente das universidades aqui. Então, na questão da pós-graduação, por exemplo, cada programa de pós-graduação funciona de uma maneira distinta. E esses projetos, eles tentam um pouco balancear e harmonizar. A intenção é essa, harmonizar os sistemas de pós-graduação. E ainda nesse nível que já está mais avançado de pós-graduação, eles encontram um pouco essas travas burocráticas, e além também do financiamento, né, que é uma área que exige bastante financiamento. Então, são essas duas principais questões. Então, quando o senhor comentava a questão dos avanços que a gente tem nessa área já de reconhecimento e tudo, mas ainda dentro disso tem ainda algumas questões que travam um pouco digamos, o pleno funcionamento da cooperação acadêmica científica, se a gente pode falar assim. O senhor sabe que a Europa, 30 anos atrás, ela teve um plano de harmonização de diplomas porque quando os diplomas se harmonizam, você pode ter a circulação dos indivíduos portadores das profissões, porque se o diploma de engenharia de um lado não é igual ao outro, você não pode ter um engenheiro trabalhando em outro mercado. E eles fizeram isso. A França tinha um sistema de doutorado, a Inglaterra tinha um sistema de PhD, a Alemanha tinha outro, a Itália, eles fizeram um projeto de longo prazo e conseguiram compatibilizar os níveis, graduação, mestrado, doutorado. Então, na verdade, isso agilizou muito a circulação dos recursos humanos, né? Então, essa é uma coisa, o senhor ali, que eu gostei muito na sua apresentação, o senhor disse assim, a gente precisa parar de falar só das mercadorias e falar das pessoas. Eu achei isso fantástico, porque foi isso. As pessoas, então, são portadoras de que necessidades? De uma entidade como o Mercosul. O que a gente precisa do Mercosul? Como é que o Mercosul pode afetar o cotidiano das pessoas? Essa é a minha pergunta constante. Eu acho que o Mercosul vai entrar na opinião pública dos países participantes quando ele entrar na vida comum das pessoas. Então, tem que elencar quais coisas darão consciência às pessoas. Não adianta na escola dizer, tem o Mercosul, a pessoa entra e depois não assimila. Você assimila aquilo
melhor, principalmente de acordo com a escala educacional, aquilo que te afeta, aquilo que te toca, aquilo que modifica alguma coisa para você. Então, é um pouco isso que eu pensei quando o senhor falou na agenda social. Achei fantástico, porque é uma coisa que não é, a mídia não fala e os políticos também não falam com essa clareza, entende? Eu acho que essa questão da divulgação é muito importante, que muita coisa já foi feita, e mesmo eu que trabalhei na integração muitos anos, na minha área que era comércio, né? Eu me surpreendi muitas vezes com avanços que já existem na área social hoje, mas que do meu ponto de vista eles não estão bem divulgados. Então, essa questão muito vamos fazer ainda. Acho que tanto ela como a senhora citaram uma palavra que é chave, que é essa questão da harmonização. Né? Em praticamente todas as áreas, né? Para um processo de integração é preciso harmonizar. Né? Eu acompanhei isso mais em questões técnicas, por exemplo, a área de metrologia, né? Do Inmetro, por exemplo. O Inmetro ele trabalha intensamente no Mercosul, né? Buscando harmonização. Por quê? Porque no momento que um determinado brinquedo for reconhecido, certificado no Brasil, no momento em que houver essa harmonização, a certificação brasileira valerá também nos outros países e o correspondente lá, quer dizer, isso tudo vai é o caso do diploma, é o caso ou seja, esse processo de harmonização tem que avançar. Ele avança nos grupos. Eu acho que é importante vocês acompanharem o trabalho dos grupos. Na sua função, o senhor interfere nos grupos? O senhor não, a quantidade de grupos é muito grande, sempre para temas muito específicos. Por exemplo, o grupo de integração produtiva é um trabalho muito importante, eu estou procurando participar pessoalmente. E nesse de educação? Não, esse eu não participei ainda nenhuma vez. Eu acho que sim, no grupo de educação, por exemplo, tem algumas carreiras que já estão harmonizadas e que já conseguiram. O que acontece é que vai lento o processo e eles vão harmonizando. Como a senhora disse, quer dizer, a Europa também levou mais tempo. Nós temos 21 anos somente de Mercosul. E os primeiros anos foram mais dedicados ao aspecto econômico. Então, só agora, nesses últimos 10 anos, é que nós podemos dizer que existe uma um avanço maior da parte social. Nós temos também a cartilha do cidadão, que vocês podem... Onde ela poderia obter, por exemplo, essa informação que ela colocou? Quais os que já estão harmonizados? Por isso que eu digo, dentro da cartilha, dentro do nosso site... No site do Mercosul, vocês poderão encontrar a cartilha do cidadão, onde ali tem tudo que já foi aprovado e que hoje já está em funcionamento. Tá? Que é o que a gente em vários aspectos. Mas as pessoas às vezes não sabem. Ela está dentro do site do Mercosul? Exato. Eles aqui, veja bem, eles aqui são estudiosos do Mercosul. Não é mesmo? Claro. Perfeito? Veja bem, a gente quando eu digo o cidadão normal que não está lendo, não está acessando o Mercosul.uy, que é um site que está no Uruguai, não é mesmo? Na sede do Mercosul, onde nós estamos. Ele não tem conhecimento dessas coisas. Eu acho que nós temos que fazer um esforço. Mas isso depende muito também de um pouco de boa vontade também, de divulgadores, de formadores de opinião. Acho que vocês aqui são formadores de opinião, podem fazer isso, como em outros lugares também, né? de acessar, ver o que está sendo feito. Quando a gente acessa o site, a gente olha o site com alguma regularidade. A gente, do ponto de vista de uma pessoa que quer fazer um trabalho universitário, a gente acha a coisa muito descritiva e muito, é uma informação, uma sinopse muito sucinta da coisa. A gente, por exemplo, não vai estudar a legislação do INSS, da aposentadoria dos outros países, porque porque simplesmente não tem um pesquisador com essa coisa. Ela leu mais coisas sobre a legislação universitária porque ela estava pesquisando isso. Mas a questão é que a gente quer saber o que é que motiva os líderes políticos e os líderes da sociedade civil a levar a que certas questões avancem mais do que outras, que é nosso grande problema. Para entender, a gente não consegue entender
a dinâmica política que está por trás dessa documentação que a gente encontra de uma maneira mais ou menos, que tem o papel de divulgar, mas não a dinâmica política que está por trás dela, que é mais ou menos o que a gente precisa conversando com as pessoas envolvidas, né? Eu acho que é interessante vocês entrarem no site, onde diz publicações, por exemplo, que está dentro do nosso site, e ali vocês vão encontrar. E no caso, se precisarem de algum tema específico, primeiro podem fazer a consulta, podem nos mandar um e-mail, claro, com imenso prazer nós responderemos. E também, dentro de cada setor, na nomenclatura, que é enorme a nomenclatura, se vocês olharem o organigrama, vocês vão poder ver que tem vários grupos e cada grupo trabalha sobre os temas e vocês podem entrar diretamente na documentação, nas atas que são feitas nas reuniões, onde transmite o espírito da coisa, o que está acontecendo, o que está sendo feito, quais são os documentos que foram elevados. Quer dizer, esses documentos são os que depois vão para o GMC, para o Grupo Mercado Comum, que são os que elevam para que seja decidido pelo Conselho. Então é interessante vocês acompanharem, escolherem dentro dos grupos qual é o interesse de vocês e ver um pouco. Quer dizer, o site, eu sei que talvez ele não seja tão amigável como deveria ser. Às vezes as pessoas não encontram, eu digo, mas acontece. Procurando um pouco e, se não, diretamente nos mandam e nós teremos Pode mandar para a gente as dúvidas que vocês tiverem. Você é Cássia? Eu sou Cássia. As dúvidas que vocês Na verdade,